A paz do Senhor Jesus, nestes versículos Deus vai falar contigo. Mateus 17, eu vou estar lendo aqui a partir dos versículos 25, que diz assim, dizendo, o que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou imposto? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos, mas para que não se escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira primeiro o peixe, que subir, e abrindo-lhe a boca encontrará um estéter, e toma-o e dá-o por mim e por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós vamos ver aqui neste versículo que Jesus e Pedro eles estavam em Cafarnaum, quando se aproximou de Pedro ali os cobradores de impostos, né? E questionaram a ele, falando assim, o vosso mestre ele não paga o imposto de Dagma? Louvado seja Deus. E ele fala sim. Só que aqui a gente vai compreender pelo texto que Pedro ele se antecipa, ele não pergunta para Jesus se Jesus paga ou não. Ele só responde que sim. E aí o Senhor antecipa com a chegada de Pedro em sua casa. E antes que Pedro questionasse ou falasse com ele, ou perguntasse a ele se ele pagava ou não, ele lança essa pergunta para Pedro, perguntando acerca ali dos cobradores, né, dos reis da terra, que cobravam os tributos e o imposto. Se era dos seus filhos ou se era dos alheios. Pedro, sabendo que era dos alheios e não dos filhos, então aí Jesus fala para ele, se é dos alheios, logo estão livres os filhos. Por que que Jesus fala isso? Ele fala isso, amados irmãos, porque quem é filho, aleluias, e sendo ele filho de Deus, o dono do ouro, o dono da prata, o dono de tudo, ele estava livre de pagar isso, ele não precisava pagar um imposto, mas porque Pedro se antecipou e disse que ele pagava, ele quis pagar para não escandalizar. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos compreender e espiritualizar o texto, que nós vamos ver que Jesus, ele pagou o preço lá na cruz, por mim e por você. E aqui ele fala, olha, para que eles não se escandalizem, vai até o mar, lança ali o anzol e o primeiro peixe que subir, abre a sua boca, porque ali vai estar o que você precisa, o que eu preciso para poder pagar o tributo e não ficar devendo nada. E aí vai ter para pagar para você e para mim. Louvado seja Deus. E a gente vai compreender que Jesus, ele pagou o preço. Louvado seja Deus. E ele pagou um preço aonde ele não precisava pagar, mas ele quis pagar, porque esta era a única forma de nós sermos filhos do Deus Altíssimo. Por isso é necessário aceitá-lo como Senhor e como Salvador, porque ele já pagou o preço que eu e você não teríamos condição de pagar. E aí nós vamos entender que o Mestre dá o exemplo em todas as áreas da vida dele, ele deu testemunho de que era filho e que não deixou nada para trás. E Deus também nos traz um grande exemplo aqui, que é necessário nós também cumprirmos com o nosso direito, com o nosso dever como cidadão, porque nós também temos que pagar aquilo que chega na nossa mão aqui na terra, aleluia, que são os tributos, que são tudo aquilo que está ligado a nós, a nossa família. Nós temos que ser certinho. Jesus Cristo foi certinho. Aleluias. E ele pagou. Ele cumpriu, irmãos, tudo aquilo que não precisava ser cumprido, porque ele era o Filho do Deus Altíssimo. Mas nós, como filhos de Deus, nós fazemos tudo certo para que o nome do Senhor seja glorificado. E a nossa vida, irmãos, nós não venhamos trazer escândalo para o reino do Senhor. Porque o que Deus está falando nesta noite para nós, filho, filha, é necessário vocês andarem certinho. Paguem os seus impostos. Pague aquilo que chegou com o teu nome. Pague a sua dívida.
Honra o seu nome aqui na face da terra, porque se você honrar o teu nome, você estará honrando o nome do Senhor Jesus. Aleluias, porque o nosso Deus, ele é fiel e ele vai prover. Nós vamos ver aqui que Deus, ele provê ali o dinheiro que Jesus precisava para pagar o imposto para ele e para Pedro. Veja bem, nesta noite, por causa que você quer honrar o nome de Deus, porque você não quer ser motivo de escândalo. Jesus, ele pensou no reino e disse: vá, para que eu e você não sejamos escândalo. Tem a provisão de Deus ali. Sabe o que eu entendo nesta palavra, nesta noite? Glória a Deus. É que Jesus está dizendo que aqueles que decidiram honrar o reino, que aqueles que decidiram manter, fazendo as coisas certas diante do reino, sempre haverá uma provisão da parte de Deus. Deus não deixará você passar por necessidade para que haja escândalo no reino de Deus, mas pelo contrário, o Deus que conhece o seu coração e sabe que você está preocupado em manter o nome do Deus poderoso honrado. Sim, porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos muito preocupados com nós mesmos, mas aqueles que estão preocupados com o reino, sempre haverá uma provisão de Deus para que nós venhamos manter o nome do Deus Altíssimo, sim, sem escândalo, e também o nosso nome, porque isso é importante para Deus. Isso é maravilhoso, porque o nosso Deus, ele fala que nós somos livres nele. Se nós somos livres nele, haverá provisão da parte do Senhor para as nossas vidas, para que nós não venhamos ser ali pedra de tropeço para ninguém, mas até nas cobranças de imposto, aleluias, até nas situações e adversidades que vão se levantar e que nós não vamos ter o monetário, mas como é para honrar o reino, que não é para escandalizar ninguém, não é para escandalizar a casa do Senhor e nem o nome do Senhor e nem o evangelho de Cristo, aleluia. Haverá provisão da parte do Senhor. Deus, ele vai mandar um escape, assim como ele mandou aqui para Jesus. Louvado seja Deus. A provisão veio, a provisão chegou. E pagaram a dívida, os dois. Louvado seja Deus. E saiba que se você está fazendo pelo reino e no teu coração você tem um desejo de honrar o Senhor Jesus, honrar o Espírito Santo que está na sua vida, haverá sempre do Senhor uma provisão do céu. E você não será motivo de escândalo, mas será motivo de que o teu Deus, ele cuida de ti e cuida dos seus. Amém? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar.